A professora Helena Rink Dobrostinski, ela é professora na Finlândia, esteve na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, veio falar sobre o sistema educacional finlandês. E a reportagem do Sindiúti, do Outras Palavras, e também do programa Roda de Conversa, teve a oportunidade e a honra de falar com ela exclusivamente. Professora, a gente sabe que você é de Santa Catarina, tá certo? É isso mesmo, né? Mas a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você. Sou catarinense, a minha educação foi feita em parte, a graduação na Universidade Federal do Paraná. Falo que o meu lugar de fala é um lugar de fala bem interdisciplinar e multicultural. É multidisciplinar por conta da minha formação, que iniciou na administração de empresas, e eu comecei a carreira acadêmica um pouco mais tarde, passando pelo desenvolvimento regional, sociologia política e depois adentrando na educação. E é multicultural porque durante a graduação eu tive a oportunidade eu recebi uma bolsa para cursar um semestre nos Estados Unidos, que foi uma experiência que me abriu assim os horizontes. E depois eu fui para a Finlândia, né, onde eu estou já há 8 anos. E ter essa visão de fora do próprio país acaba enriquecendo a percepção que a gente tem do nosso próprio país, do Brasil, no caso, né? Então, é uma coisa assim que é mesclada e que, na minha opinião, é multicultural. Nós teríamos alguma dificuldade ou facilidade estrutural para absorver essas experiências finlandesas? Não existe uma forma de você transpor a educação, porque a educação é muito complexa. A educação envolve diversos atores, diversas subjetividades, né? Então, a gente não pode simplesmente pegar a experiência de um país e transpor para outro país. Porque a gente tem que levar os contextos, né, as diferenças, as especificidades de cada região em consideração. Mas se a gente pensar assim, de como que a gente pode criar possibilidades de desenvolver a educação brasileira com exemplo ou com inspiração na Finlândia, daí já é uma outra história. Não é uma história de você comprar um pacote fechado, né, um modelo educacional e tentar implementar num outro contexto. É uma questão de você buscar aprendizagens, né, aprender algo com as experiências do outro, né, no caso, com o contexto finlandês, e a partir dessa tua aprendizagem, você tentar identificar que pontos que podem ser incorporados num outro país, num outro sistema de ensino, né? Mas em termos assim de dificuldades, o que eu diria assim, para trazer esse modelo finlandês ou essa inspiração do modelo finlandês para o Brasil, a maior dificuldade é que aqui no Brasil há muita desigualdade social, né? Todo o contexto sócio-histórico é totalmente diferente do contexto sócio-histórico da Finlândia. Aqui a gente teve escravidão, a gente teve colonização, né? São situações pré-existentes que nunca aconteceram na Finlândia, ou que se aconteceram de forma diferente. Então a gente não pode falar de uma transposição. Como é a carreira da educação? Como é a educação na Finlândia, como vocês são tratados. Eu queria que a senhora contasse para a gente sobre esse sistema de uma forma mais global. A princípio, existe toda uma institucionalização do trabalho docente, né? Tanto na universidade como nas escolas. Né? O profissional que ele é contratado para uma vaga específica através do que viria a ser uma aproximação do que seria um concurso público aqui no Brasil. Né? Um professor, para ocupar uma posição na escola, ele espera essa vaga, essa oportunidade ser aberta, ele se candidata, ele compete com outros candidatos, como acontece num concurso público aqui, e ele, depois que ele consegue essa posição, ele tem uma certa estabilidade, né, de funcionário público. Existe um sistema que se fala de uma contratação temporária, né, para o caso de um professor substituto, no caso das escolas, né? Ou para o caso de uma pessoa para trabalhar em algum projeto temporário dentro de uma universidade. Mas os sindicatos eles são muito fortes na Finlândia, eles têm criticado muito esse tipo de modelo de contratação, porque é uma contratação precária, é uma contratação que não tem garantias,
né? É uma contratação que tem uma duração muito curta e gera uma autorrotatividade. A educação na Finlândia ela é predominantemente pública, em todos os níveis, e gratuita. O que vem acontecendo mais recentemente é uma pulverização um pouco maior, e isso eu falo dos últimos 5 anos ou durante até a pandemia, teve uma pulverização de educação infantil privada, mas isso por conta de outros fatores que vem acontecendo recentemente, que é a própria condições de trabalho dos professores da educação infantil. Isso tem levado a uma evasão do profissional do ensino infantil público e tem aberto a uma possibilidade de privatização. E o que seria a educação privada, ela não chega a ser um mercado próprio, mas ela atende certos interesses populacionais. Por exemplo, escolas religiosas, que daí elas são privadas, ou então escolas vinculadas, por exemplo, à União Europeia, que é a escola europeia. Ela não está dentro do sistema público finlandês, ela é uma escola diferenciada que cobra mensalidade, então ela está muito mais dentro da lógica privada.